Olá pessoal, estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 10 a 13 de Neemias, encerrando esse livro. Fechamos o capítulo 9 no vídeo anterior com o povo assinando uma aliança e se comprometendo a cumprir a lei do Senhor e não transgredi-la. Aqui no capítulo 10 nós temos uma relação histórica dos líderes que a assinaram nominalmente. E em seguida, no capítulo 10, versículos 28 a 29, diz aqui: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separaram-se dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. O povo estava solenemente se comprometendo a andar nos caminhos do Senhor. Fizeram um voto sob pena de maldição para os que não cumprissem. Nós vemos que eles resolveram se separar do paganismo das outras nações. No capítulo 10 e versículo 30, a Bíblia diz: prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Nós já vimos como a mistura com mulheres de outras nações trazia problemas a Israel. Nós já vimos também agora como eles juraram se preservar puros nessa questão. Também se lembraram, você lê aqui nesse capítulo, de cumprir a lei que já estudamos a respeito do sétimo dia e também sobre o sétimo ano de descanso. Naquele sétimo ano, a Bíblia diz que as dívidas deveriam ser canceladas e sabemos que isso apenas aponta para o ano do jubileu, que finalmente é uma figura da redenção que haveria em Jesus Cristo, como veremos no Novo Testamento. Eles voltariam também a celebrar as cerimônias que profeticamente apontavam para o que estudaremos na Nova Aliança. No capítulo 10 e versículo 32, a Bíblia diz: assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas de ouro para o serviço do templo de nosso Deus. E com isso nós vemos também um princípio importante. Quando cada um se compromete financeiramente com a obra de Deus, fazendo a sua parte, não é difícil realizar grandes coisas. Uma grande visão não se realiza baseada apenas no talento de alguns poucos, mas no sacrifício de muitos. Ainda falando de finanças, uma outra observação importante, especialmente para o ministério, é que nós vemos no capítulo 10 e versículo 38 a forma que os levitas administravam o dinheiro naqueles dias. E diz o seguinte: um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. Veja que existia aqui uma prestação de contas dos levitas ao sacerdote. Se você é um ministro do Evangelho e especialmente se você lida com recursos financeiros do ministério, você nunca deve fazer isso sozinho, sem a presença de outros que possam atestar a sua idoneidade, a sua seriedade. Isso é bíblico e é também segurança para você mesmo. A Bíblia mostra no capítulo 11 a estratégia de Neemias para repovoar a cidade de Jerusalém. 1 a cada 10 israelitas passariam a morar na capital. O capítulo 11, versículos 1 e 2 afirma: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. No capítulo 12, nós vemos o grande momento da dedicação dos muros de Jerusalém. A construção da obra de Neemias havia sido alcançada
A cidade agora estava protegida e podia resistir a ataques das nações vizinhas. Era uma grande razão para uma festa. Mas na verdade, a maior razão para celebrar aqui, e o que aplicamos também para a nossa vida nos dias de hoje, é que um povo unido pode fazer grandes coisas para Deus em um tempo recorde. Essa é a grande lição do livro de Neemias. O capítulo 13 mostra que, mais uma vez, aquele problema que identificamos no final do livro de Esdras volta a acontecer. Por mais que reformas fossem feitas, que o livro da lei fosse lido pelo povo e que dessa vez até um acordo assinado fosse feito por eles, a natureza de pecado do homem na antiga aliança sempre trazia ele de volta ao padrão de pecado. No capítulo 13, versículo 1 diz: naquele dia, ou certo dia, em algumas versões, provavelmente já há um bom tempo depois de Neemias ter voltado à Pérsia, depois de ter reconstruído o muro. A Bíblia diz que o povo voltou ao padrão de pecado e esqueceu novamente muitos pontos da lei. Voltaram a se misturar com outros povos, pararam de entregar os dízimos, deixando os ministros do templo chegar a passar por privações financeiras, e abriram as portas da cidade para o comércio aos sábados, violando a aliança do Antigo Testamento. A Bíblia mostra que Neemias precisou voltar a Jerusalém, realizar mais uma reforma, estabelecer novas regras e purificar outra vez o povo. Mas nós sabemos que a solução definitiva para esse problema do pecado só viria na nova aliança. Nós temos não somente um acordo assinado no Novo Testamento por nós, mas nós temos a própria lei de Deus escrita no coração. Nós vemos aqui mais um vídeo do Antigo Testamento. Vamos estudar Malaquias e logo em seguida começaremos o Novo Testamento, estudando o livro de Mateus. Convida todo mundo para essa jornada, porque em menos de 3 meses nós vamos ler e entender todo o Novo Testamento. Até o próximo vídeo.